Olá, Elisandra aqui e hoje nós vamos começar a ler esse livro tão maravilhoso que é uma história poderosa. Ruth, uma das mulheres do Antigo Testamento, que teve um livro exclusivo para ela, no qual contaram toda a sua história, né? E é uma história que foi contada no tempo em que o povo de Israel era governado por juízes. Então, Ruth era uma jovem moabita e ela casa com um israelita e muita coisa acontece nessa história. Então, hoje nós vamos ler o capítulo 1. Vamos lá? Elimeleque e a sua família em Moabe. No tempo em que Israel era governado por juízes, houve uma grande fome naquele país. Por isso, um homem de Belém, cidade da região de Judá, foi com a sua mulher e seus 2 filhos morar por algum tempo num país chamado Moabe. O nome desse homem era Elimeleque e o da sua mulher, Noemi. Os 2 filhos se chamavam Malom e Quilion. Essa família era de Efrata, um povoado que ficava perto de Belém de Judá. Eles foram para Moabe e ficaram morando ali. Algum tempo depois, Elimeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos, que casaram com moças moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o da outra, Ruth. Quando já fazia quase 10 anos que estavam morando ali, Malom e Quilion também morreram e Noemi ficou só, sem os filhos e sem o marido. Um dia, Noemi soube que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então, ela se aprontou para sair de Moabe com as suas noras. Elas saíram a fim de voltar para Judá, mas no caminho, Noemi disse às suas noras: Voltem para casa e fiquem com as suas mães, que o Senhor seja bom para vocês, assim como vocês foram boas para mim e para os falecidos. O Senhor permita que vocês casem de novo e cada uma tenha o seu lar. Então, Noemi se despediu das suas noras com um beijo. Porém, elas começaram a chorar alto e disseram: Não, nós não voltaremos. Nós iremos com a senhora e ficaremos com o seu povo. Mas Noemi respondeu: Voltem, minhas filhas. Por que querem ir comigo? Vocês acham que eu ainda poderei ter filhos para casarem com vocês? Voltem para casa, porque já estou muito velha para casar de novo. Pois ainda que eu tivesse esperança de casar outra vez, ou mesmo que casasse essa noite e chegasse a ter filhos, será que vocês iam esperar até que eles crescessem para casarem com eles? É claro que não, minhas filhas. O Senhor está contra mim, e isso me deixa muito triste, pois vocês também estão sofrendo. Aí elas começaram a chorar em alta voz, outra vez. Então Orfa se despediu da sua sogra com um beijo e voltou para o seu povo. Mas Ruth ficou. Veja, disse Noemi, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volte você também para casa com ela. Porém, Ruth respondeu: Não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei. E onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu morrerei também, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue se qualquer coisa não ser a morte me separar da senhora. Como Noemi viu que Ruth estava mesmo resolvida a ir com ela, não disse mais nada, e elas continuaram a viagem até Belém. Quando chegaram lá, toda a cidade ficou agitada por causa delas, e as mulheres perguntavam: Esta é a Noemi? Porém ela respondiam: Não me chamem de Noemi a feliz, chamem de Mara, a amargurada, porque o Deus Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui, eu tinha tudo, mas o Senhor me fez voltar sem nada. Então, por que me chamar de feliz se o Deus Todo-Poderoso me fez sofrer e me deu tanta aflição? E assim que Noemi voltou de Moabe com Ruth, a sua nora moabita, elas chegaram a Belém quando a colheita de cevada estava começando. Algumas coisas que eu gostaria que vocês compreendessem com esse texto. Primeiro, Elimeleque, que era esposo da Noemi, saiu de Israel, de um lugar de fé, de um lugar que Deus tinha escolhido para eles, porque eles tiveram um momento de incredulidade. Eles duvidavam
que mesmo em meio à fome, Deus os sustentaria. Aquele tempo era proibido o povo de Israel viver fora de Israel. Eles não podiam se unir a outros povos que não tinham o mesmo Deus. Então, eles desobedeceram o Senhor porque eles olharam para a circunstância e saíram de Israel. Depois, eles escolheram Moabe. Moabe era um lugar de idolatria. Era um lugar que tinha prosperidade, mas era um lugar que tinha muita idolatria. Então, a desobediência daquela família trouxe sofrimento. Noemi perdeu o seu esposo e perdeu os seus filhos. O sofrimento veio sobre aquela família. A cobrança pela falta de obediência veio sobre aquela família. E quando Noemi não tinha mais nada, ela decidiu voltar para Israel. Quantas vezes nós somos como a família de Noemi? Nós andamos por aquilo que nós vemos. Nós não andamos pelas promessas que Deus tem para nós. Nós não andamos por aquilo que nós devemos olhar para o futuro. Nós simplesmente andamos pelas circunstâncias e fazemos escolhas erradas, escolhas pautadas naquilo que nós estamos vivendo. Sabe o que acontece quando a gente olha para aquilo que nós estamos vivendo, quando nós olhamos para a nossa dor, quando nós olhamos para a nossa circunstância? Nós esquecemos quem nós somos em Deus. Nós perdemos a nossa identidade, assim como Noemi. Noemi perdeu a sua identidade no Senhor. Ela esqueceu as promessas que Deus tinha sobre a sua vida. Ela perdeu toda a esperança. Em virtude de uma desobediência, ela perdeu tudo que ela tinha. Ela não tinha mais esperança. Noemi foi visitada por um espírito de vitimismo, de comiseração. Ela mudou o seu nome para Mara, para amargura. A sua pobreza, a sua miséria foi vista por todos quando ela voltou para Israel. Quando nós decidimos abandonar os caminhos do Senhor, logo ali, naquele primeiro momento, a gente olha para nós e pensa: eu tô certa disso, eu tenho certeza disso. Eu não quero mais essa vida para mim, eu não quero ficar aqui passando fome, eu não quero ficar aqui sofrendo. Nós estamos cheias muitas vezes de nós mesmas. E aí, quando nós fazemos escolhas erradas, nós começamos a pagar um preço sobre aquelas escolhas. E quando nós vemos, quando nós olhamos para nós mesmas, nós nos sentimos vazias. Nós nos sentimos amarguradas, tristes, com tristeza em nossa alma. Assim como Noemi se sentia. Ela não queria que ninguém fosse com ela, ela não queria que ninguém caminhasse com ela. Quem são as pessoas que estão do seu lado e estão falando: olha, eu estou contigo, vamos, nós vamos conseguir, eu estou aqui, eu não vou te abandonar. Mas a gente prefere olhar para a nossa dor. Noemi, quando viu que Ruth não ia mudar de ideia, quando viu que Ruth ia caminhar com ela viu que Ruth sentiu algo diferente. Ruth olhou para ela e falou: aonde tu irá, eu irei. O seu Deus será o meu Deus. Uma mulher que, mesmo em meio ao caos que estava vivendo com Noemi, foi o esteio de Noemi. E você? Tem tido a companhia de quem? De pessoas que te levam para perto de Deus ou de pessoas que te deixam sozinhas? Onde e como está o seu coração? Está amargurado? O seu nome já pode ser Mara? Ou está com esperança? Você já se sentiu como Noemi? Amargurada, triste, sem esperança? O que eu venho hoje te convidar é que você olhe para Deus. O Deus poderoso, forte, majestoso, que pode fazer muito mais do que pedimos ou do que pensamos, que tem uma promessa. Mas eu quero te dizer, minha amada, volte para os caminhos do Senhor. Volte para o seu Israel, que é um lugar de promessa, que é um lugar de prosperidade, que é um lugar de luta, sim.
mas é um lugar de vitória. É um lugar onde a alegria vem e passa, mas é um lugar onde a tristeza vem, mas também passa. Sempre novas conquistas, sempre novas conquistas. Nós precisamos começar a olhar para nós mesmas e ver que Deus tem algo melhor, mas nós não podemos nos afastar dele. Não se afaste da terra prometida, não se afaste, não esqueça tudo aquilo que Deus já colocou para você, que Deus já te deu, que Deus já te abençoou. Não tenha uma memória fraca, mas creia que Deus é maior e Ele está contigo. E que no lugar de você se chamar de Mara, de olhar para a sua amargura, olhe para quem você é. Deus deu a identidade de Noemi. Noemi significava feliz, mas ela quis mudar de nome por conta própria. Quais são as escolhas que você tem feito? E esse é o primeiro capítulo do livro de Ruth. Eu quero orar por você. Deus, obrigada porque logo no primeiro capítulo tu pode falar tanto ao nosso coração. Deus amado, que as nossas escolhas sejam para voltar a Israel, a terra prometida. Que nós possamos ser obedientes na verdade, Deus, e nem sair dela. Que nós possamos olhar para as bênçãos, que nós possamos não olhar para as nossas circunstâncias que estamos vivendo, para as nossas dificuldades que estamos vivendo, porque as dificuldades e as circunstâncias negativas, Senhor, fazem com que nós esquecemos quem nós somos em Deus. Assim como Noemi era um nome feliz, era a sua identidade, era a identidade que tu tinha dado para ela. Ela quis por conta própria ser chamada de amargura. Deus, não permita que nós, como tuas filhas amadas, aceitemos esse nome de amargura. Não permita, Deus, que nós possamos, Senhor, escolher ser quem nós somos, pela identidade que tu criou, porque tu, Senhor, quando nós estávamos lá no ventre das nossas mães, tu já tinha nos escolhido, tu já sabia quem nós éramos e tu já sabe por onde nós vamos passar. Que nós possamos pegar na sua mão, Deus, e não desistir. Que nós possamos olhar ao nosso redor e ver as pessoas certas que querem nos levantar e não as que estão puxando-nos para o buraco. Abre os nossos olhos, Deus. Nos dê, Senhor Jesus, um coração alegre, um coração agradecido, um coração forte, para que nós possamos chegar na tua presença e dizer: Deus, eu tenho te obedecido, abre as portas do céu. Abre as portas do céu, porque eu sei que tu tem algo melhor para mim. Nós te pedimos, Deus, nós te louvamos e engrandecemos o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas lindas. Que Deus possa estar dando um espírito de vitória, ousadia, garra e coragem para você vencer todos os obstáculos que são colocados na sua vida. E amanhã nós voltamos com o capítulo 2. Um beijo no seu coração.